Pode PC hoje, vocês não estão entendendo da emoção que eu tô aqui de receber esse ser humano, além de um ser humano incrível, um gestor fantástico, um amigo e assim, uma pessoa que só agrega. Qualquer café que você tome com ele, ele vai agregar na sua vida. Então esse Pode PC tá muito especial. E nós vamos falar aqui de gestão. A gente aqui da psicologia, a gente acha que é só ganhar dinheiro, gastar, pagar a conta. Não, não é. E eu trouxe o Júnior aqui exatamente por isso. E esse episódio vai ser totalmente dele, porque assim, eu não tenho nem o que argumentar, eu só aprendo com esse cara. E a gente da psicologia, autônomos, a gente que é profissional liberal, a gente precisa desesperadamente aprender a fazer gestão. E eu trouxe nada mais, nada menos que o cara assim que abriu todas as minhas janelinhas aqui sobre gestão para poder funcionar. Júnior, se apresenta, fala aí como é que as pessoas te encontram e a gente vai falar só sobre gestão, porque na psicologia eu descobri que a gente não sabe fazer gestão. Assim como em várias outras profissões, mas o autônomo, ele tem uma dificuldade surreal. E a gente precisa aprender, a gente precisa incorporar esse pensamento, essa clareza de que gerir a psicologia, a nossa carreira como um negócio, não é opcional, é obrigatório. E aí eu queria assim que você destruísse tudo aí sobre gestão, para que a gente não só saiba que isso existe, como faz, mas que a gente realmente incorpore esse pensamento como algo orgânico do negócio, da carreira, do empreendedorismo, ou seja, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui. Também, estou muito feliz. Eu nunca alcanço as pessoas aqui, porque, né, não... Se eu chegar para cá, acho que alcança. Aí sim... Tá bom, bom dia. Para mim é um privilégio assim enorme, uma honra chegar numa empresa com uma estrutura dessa, com os garotos visionários, chegar aqui diante da minha mentora. Ela fica falando isso, mas sempre a gente tem que pensar da seguinte forma: não tem almoço grátis, né? Tudo que você dá na vida, você tem que contribuir para você crescer. Mas, ao mesmo tempo, você recebe, né? E eu tenho que fazer um reconhecimento inicial, que desde o dia que eu te conheci, né, minha parte de inteligência emocional, toda a parte de efetivamente entender que o mais importante, que o melhor propósito é realmente cuidar de gente, que eu já tinha isso durante toda a vida, só homologou a partir da nossa relação de parceria que a gente fez lá no Instituto Inova, né? Então, eu sou Júnior Inova. Eu tenho 52 anos, já não sou tão novinho, por isso que as pessoas falam da experiência. Só acho que você precisa escolher melhor os seus ídolos, né? Porque começar falando tanta coisa aí, parece que eu sou alguém importante, não sou nada. Eu me denomino um auxiliar de serviços gerais que resolvi gostar de gestão e efetivamente lancei um método para o mercado chamado GTA, e falo muito de microgerenciamento, né? E hoje eu estou, né? Sou sócio do Cristiano Inácio no Instituto Inova e comecei um projeto lá atrás com um cara fantástico que é o Washington Miranda na Inova Barbearia e também tem uma empresa de marketing chamado Inova Full Time, certo? Então, Kelly, quando você fala de gestão, as pessoas têm que entender algumas coisas muito básicas, pilares bem simples. A primeira coisa é fazer gestão de pessoas o tempo inteiro. E se quer dar certo, o nome é gestão estratégica de pessoas, né? Além disso, você tem que entender de gestão de tempo. Entender 3 coisas fundamentais. O que você vai fazer do ponto de vista operacional, do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico. Quando você entende tudo isso, fica muito mais fácil para você aprender gestão. Só que tudo parte de uma coisa. Qualquer profissional autônomo, seja o psicólogo, seja qualquer área, é a mesma coisa. E o grande segredo é assim: pensar da seguinte forma: você tem que ser homem ou mulher de negócio, e homem e mulher do negócio. E qual a grande diferença? Homem e mulher de negócio é quando você está gerindo um negócio. E aí você vai entender de planejamento estratégico, de mercado, de pessoas, processos, marketing, publicidade, tecnologia e inovação. E quando você é homem ou uma mulher do negócio? É quando você se forma, entende daquela área. E é o que você acabou de dizer. Exatamente. O psicólogo, se não sabe gerir, é porque está faltando buscar esses soft skills, está faltando buscar o conhecimento em gestão propriamente dita. E, claro, a parte técnica, ela já aprendeu na faculdade. Exatamente. Então fica muito mais fácil. Fica todo mundo muito focado. Eu vou fazer curso disso, vou fazer especialização daquilo. Aí você abre lá o Instagram, tá assim...
MDR, psicanálise, não sei, só as formações técnicas da pessoa. E, de fato, ela tenta vender isso. Só que o público que compra não faz a menor ideia do que uma MDR, por exemplo, faz na vida dele, do que Gestalt faz na vida dele. E fica muito focado nisso, Júnior. E esquece que a psicologia que ele se formou para atender pessoas é também o negócio da vida dele. É o que vai botar dinheiro no bolso, comida na mesa. E aí começa a tratar isso só como eu vou lá atender. Aí vai lá, atende, é muito bom atendendo, mas é só isso, não tem uma empresa, não tem um negócio. E isso me choca, porque assim, todo mundo que eu converso, todo mundo é muita gente, né? A maioria das pessoas que eu converso tem esse discurso. Não, mas eu vou lá e atendo, fim. E fica nisso. E não tem mal nenhum. Só que quando você pensa que tem que trabalhar a gestão de si mesmo, você tem que entender que você tem que sair de casa já tendo educação financeira. E quando você entra na empresa, você deixa de ser a pessoa e assume um papel profissional. Exatamente. Então, automaticamente, você tem que pensar que você tem que entender de gestão financeira profissional. E qual a diferença, Júnior? É muito simples. Você tem que entender que você tem que saber do que você tem na sua vida pessoal, de todos os seus gastos fixos e os variáveis que se determinam a partir do que você ganha, para você não contrair dívidas. E no momento que você faz isso e você chega no consultório, você chega na sua clínica, se você é um colaborador, né? Que eu sempre digo, quando você entra numa profissão, a melhor coisa do mundo é você trabalhar para alguém. Porque ali você vai ter o exercício preparatório de ser gestor. Exatamente. Sem ter a responsabilidade administrativa, jurídica, financeira, trabalhista. E da própria expectativa de sucesso ou de fracasso. Que alguém que já botou a empresa, ele já está na tua frente. Então, quando você faz isso, você começa a montar o que eu chamo, Kelly, de plano de aprimoramento pessoal e profissional. Que é dentro do método que a gente criou. Né? Que é assim, cuida primeiro de você e automaticamente começa a aprender a ser profissional. Porque até quando você sai da faculdade, você é um calouro do mercado de trabalho. Do jeito que você foi calouro na faculdade. E aí, quando você sai dela e começa a andar, você tem que lembrar que você tem que passar por alguns estágios. Você deixou de ser trainee e virou um profissional porque ganhou a certificação, a homologação no país. Isso, que você virou um profissional. Daí, o que é que você tem que fazer? Olha, eu sou um júnior e vou caminhar assim, 1, 2, 3, em 3 estágios. Depois eu vou ser um pleno, 1, 2, 3. E depois eu vou ser um sênior. Aí você chega o especialista. Quantos anos demora isso? 10 anos. Se você coloca e monta isso na tua mente, tira de um plano mental, coloca isso dentro de um papel e segue a risca, a única certeza que você vai ter é que a mágica vai acontecer na sua vida. E aí parece que foi do dia pra noite, né? Isso. Parece. Aí 10 anos depois você encontra com os colegas de faculdade. Nossa, mas assim, do nada. Não foi do nada. Processo. E a grande maioria que não evolui, Júnior, que eu escuto muito nas mentorias não tem processo. Não tem uma linha de raciocínio para seguir. E aí, como não tem essa linha e não planejou isso na carreira pessoal, ou às vezes abre um consultório e nem para o consultório abre isso, entende? De se posicionar enquanto linha de crescimento. Passa o resto da vida sendo a lojinha. A mesma lojinha que abriu. Não muda nem os móveis. Júnior, às vezes não muda nem os móveis. 10 anos depois está lá a mesma lojinha. É surreal. E quando você imagina assim, né, o marketing é uma coisa fundamental. E que tipo de marketing você tem que fazer, né? Hoje as pessoas estão muito focadas em ter a questão do marketing do Instagram, né? E aí todo mundo fala assim, postei, acho que já resolveu a vida. Esquece que o principal marketing e o principal Instagram é você. Então você é o grande marketing, que é o de boca a boca. Então começa pensando assim, todo mundo, o ser humano, ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico. Na hora que você chega naquele local de trabalho que você está falando, você tem que pensar que essa ambiência é uma experiência. Exatamente. Então passe essa ideia de que você tem o cuidado antes de ele sentar para fazer a primeira sessão. Então quando você pensa nisso, o cara já chega e fala assim, essa aqui, profissional, se preocupou com os mínimos detalhes. E depois daí, eu sempre falo, né, Kelly? Eu vou contar uma experiência bem rápida. Eu, 4 horas da manhã, comecei a sentir dor de dente. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O dente não tá cariado, não tá nada, o que é que eu vou fazer? Aí quando eu vi, tava rangendo os dentes, né? Tava estressado com essa vida que a gente leva. Aí eu fui lá onde? No Google. Aí fiz o quê? Melhores endodontistas de Brasília. Aí aparece um cara lá. Primeira coisa do cara,
o currículo dele. Rapidamente ele criou um funil, foi lá, me colocou e mostrou a importância dos principais cursos. Quando eu cheguei lá no consultório desse cara, eu abri bem simples, 2 cadeiras. Aí eu botei, a mulher falou, bota o Propé aqui, né, a recepcionista dele. Quando eu botei o Propé, que era automático, eu falei, imagina o tamanho da faca desse profissional. Se na entrada ele já me impacta com um gatilho desse, de um Propé. Aí quando eu chego lá, tem uma TV na frente, uma TV do lado, aí tem toda uma estrutura montada de parecendo um astronauta, e a mulher pergunta, você quer o quê? Eu falei, vou forçar. Andrea Bocelli. E ela botou Andrea Bocelli. Né? O cara me explicou tudo antes, fez uma negociação do sentido junto comigo. E aí quando ele fez isso, na minha cabeça era, cara, isso aqui não é um atendimento, isso aqui é uma experiência. E aí na hora que ele pega essa experiência, ele falou até do gelo que bota no dente, hoje é um líquido que vai a menos 50 graus. Aí eu falei assim, cara, isso é percepção de valor. Então você como psicólogo tem que entender tudo que você pode transformar como percepção de valor. No final das contas, ele radiografou, ficou com uma radiação que eu tomei, botou a lima na TV, fiquei vendo os Alpes Suíços. No final das contas, um canal hoje custa R$600. Eu paguei R$2.500 e estou até hoje fazendo propaganda, inclusive com você, desse cara nesse momento. Porque eu não comprei preço. Eu vi o valor que ele passava para mim e sei que a confiança vale a qualidade do serviço técnico dele. Principalmente quando você pensa em questão de saúde, né? Você pensa assim, eu perdi um dente por causa de um canal mal feito. Então, qual o preço desse dente? R$600 ou R$2.500? Porque depois eu paguei R$10.000 para fazer um implante. Ou seja, o barato, na verdade não foi nem uma questão de barato, foi uma questão de mau atendimento mesmo do profissional, não foi questão do preço. Mas eu perdi um dente. E às vezes tem coisas que a gente perde numa negociação de preço que não tem valor. Você perdeu um dente, não tem preço. Tem valor, tipo assim, da saúde. E aí às vezes a gente procura os profissionais, e é muito comum isso pra mim. A segunda pergunta que as pessoas fazem no WhatsApp quando são indicadas para mim, que normalmente as pessoas vêm por indicação, é: quanto custa? Eu nunca respondo. Não tem custo, mas tem um valor aqui que eu só posso te passar ou presencialmente ou online de acordo com a nossa conversa, porque eu não sei se eu vou acolher a sua demanda, eu não sei se você vai querer ficar comigo. Depois que a gente tiver essa conversa, a gente conversa sobre preço. Então, nessa primeira sessão, eu já gero valor na vida dela. E se ela decidir ficar, ela vai pagar pelo valor que ela receber. Que aí, se eu fosse colocar só em termos de dinheiro, não ia ter, né, o que cobrar. Mas aí a gente mensura isso com um valor fixo. E às vezes eu vejo que as pessoas nem sabem, Júnior, precificar. Como é que ela vai precificar, por exemplo? A estrutura dela, ela tem lá uma estrutura, legal, vamos imaginar assim, ela tem uma estrutura, mas ela não sabe mensurar a experiência que ela cria no paciente, porque ela não se preocupa com isso, porque ela não olha para a experiência, ela olha só para o atendimento. E como que precifica, por exemplo, numa situação passando por todo esse processo de gestão e não passando? Vamos lá, é um assunto super interessante, altamente delicado e que as pessoas odeiam de falar, é da questão dos números, né? Todo mundo sabe e quem não sabe vai aprender agora. A questão de você olhar para dinheiro é fim. Eu sempre falo que dinheiro é resultado. Isso, então se você pensa no dinheiro, você não vai alcançar. Você tem que montar o que a gente chama, e todo mundo fala hoje, ciclo da prosperidade. Tem que cair primeiro no mundo real. Primeira coisa é o seguinte, você tem no mínimo uma planilha onde você tem seus custos fixos. E não tem que você que está agora nos ouvindo, pensa assim, ó, eu vou começar a profissão. Se você entrar na internet, tem N planilhas que fazem isso que a gente está falando aqui. E a primeira coisa que eu comecei lá, na primeira fala que eu fiz aqui junto contigo, era assim, gestão de tempo. Né? As pessoas estão tão focadas em perder tempo que efetivamente não partem para aprender o básico. E o básico é, efetivamente, quanto custa um plano de negócio para você fazer? Em 10 minutos você já tem o melhor plano e todos os ensinamentos. Então,
Então aproveita e faz uma leitura diária para você entender o que é um plano de negócios. Ou se você já está na profissão, se ressignifica agora. E de que forma? Entende que você tem que montar o que a Kelly acabou de falar. Quanto custa eu sair de casa, alugar um espaço, ou efetivamente alugar, ter uma recepcionista, uma gestora de atendimento? Quanto custa tudo isso? Aí bota no papel. Aí tudo que for variável, coloca no papel. E aí sente como é que funciona isso e contrata alguém, se você não quiser, ou contrata uma planilha que você já tem os gráficos todos e começa a estudar um pouco de como analisa resultado. Porque quando a gente fala que a gente é técnico e só tem que atender, na verdade você precisa atender, mas no final das contas alguém te paga e aí você precisa gerir. Exato. E para gerir você tem que ter uma tabela de preço. E quando você tem uma tabela, como você fica? É simples. A precificação, Kelly, é assim, ó, é no achismo. Eu boto o dedo na boca, olho a biruta, vejo o vento. Aqui lá do vento tá soprando. E aí coloco. Ou então faço de outra forma, no achômetro copiando o meu vizinho. Só que eu não sei como foi. Seguindo a tabela do CRP. Sempre seguindo uma tabela dos órgãos, né? Competência da nossa profissão. Aí o que é que acontece? Você faz isso tudo no famoso achômetro. E você tem que entender que na hora que você determina custo fixo e variável, você vai falar assim, quanto custa efetivamente o meu atendimento na questão dos meus valores determinados por mim, nas minhas crenças, nos meus princípios, de falar, olha, eu quero um markup de 100%. Porque o conhecimento que eu vou distribuir diante do que eu já aprendi e diante do meu investimento que eu faço numa pós-graduação, no MBA, isso tudo tem que estar contabilizado em números. E existem fórmulas básicas para você aprender. Agora, a única coisa que o profissional não quer é sentar para aprender como faz essa precificação. E isso tudo é gestão, né, Júnior? Total. É por isso que eu falo tanto da gestão, porque assim, tudo isso que eu aprendi, e eu encho a boca mesmo para falar, por mais que você tenha essa humildade de dizer, eu aprendi a olhar para isso com você. Aquele mastermind que a gente estava lá com o Edu, e eu vi aquelas planilhas, eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Isso foi o quê? Uns 5, 6 anos atrás? Eu nunca vi isso na minha... Já tem tempo, né? Putz, nossa, uma vida rápido. aí. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca fiz isso, ninguém nunca me ensinou. E eu já tinha o quê? 8 anos, 9 anos de formada. Eu nunca tinha preenchido uma tabela daquela. Aquela tabela que a gente preenche, né, mês a mês, dos cursos, dos livros, de todo o desenvolvimento pessoal que você passa no curso, eu nunca tinha feito aquilo, Júnior. Mas você não, fica tranquilo, porque é 99% de toda a população do Brasil. E eu fico muito angustiada porque eu vejo, assim, as pessoas extremamente capacitadas, extremamente estudadas e vários cursos e milhares de horas de treinamento, mas nunca fez um treinamento para gestão. Até porque, Kelly, tem uma coisa muito importante que a gente não fala na própria... Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa esquisita, tá? Não. Eu vou te contar de forma muito simples. Você teve isso na infância? Não. O Brasil faz isso? Não. Prepara o cara para empreender? Não. O cara prepara na creche pra lá, como tem no Japão, de que tudo que a criança bagunça, no final ela arruma? Não. Então, se você não tem isso durante a sua infância, na formação lá da sua personalidade, quando chega lá aos 12 anos, né? Aí você passa para a adolescência, a tua escola também não te prepara isso. Porque eu nunca me lembro de que eu falava de trigonometria, né? E geometria plana, espacial, coisas que eu não sei nem para que a gente vai usar hoje. Mas efetivamente ensinar uma planilha básica, né? Quando começou o mundo da tecnologia, ninguém ensinou. Aí quando chega na faculdade, você lembra de ter tido alguma matéria dessa? Alguma disciplina? Nunca. Então como é que você vai se culpar? Não pode. Agora, o que você não pode é porque não te ensinaram, você não querer aprender. Manter no mesmo estado. E é fácil. O cara fala assim, se eu for empregado, tá fácil. Eu não preciso. Você precisa. Porque se o coração se arder de empreender, você tem que praticar o intraempreendedorismo, que é se preparar nisso que a gente está falando aqui. Exatamente. E se você efetivamente quer continuar sendo só um técnico, você também tem que fazer gestão das suas contas. Né? Eu fico chateado quando os meus profissionais me procuram durante a semana para pegar um vale, né? E efetivamente quando tem uma cliente, né, na porta, ele dificulta de trazer a cliente para cá. E eu brinco, o vale está na cadeira para não me chatear no sábado, né? E quando o cara chega, ele não aprende a vender. Então você, como profissional da psicologia, sempre pensa que além de trabalhar
toda essa metodologia desses nomes bonitos que você fala aí, dessas teorias maravilhosas, que tem de que é o principal no mundo, que é a psicologia, né? Efetivamente você precisa entender de marketing, de gestão financeira, você precisa entender da educação para chegar lá e não gastar tudo. E tem muita coisa nova nesse novo mundo da pandemia que mudou completamente o perfil do consumidor. Eu sempre digo assim, ó, clientes são pessoas, consumidores, né, são estatísticas, né? Então, na hora que você pensa de que o que é mesmo é só número, não. É toda vez que você está lá sentado para prestar serviço para alguém, você só vai ter sucesso se você for um gestor estratégico de pessoas. E em todos os níveis, né? Porque assim, até aquela pessoa chegar a você, quantas outras gestões de pessoas, de relacionamentos você precisou fazer? Porque, por exemplo, eu nunca, quer me matar, é eu ver os meus colegas botando um post assim, agenda aberta. Quer me matar de ódio. Eu falo, não faz isso com a tua carreira, amigão. Vem cá, me dá a mão, deixa eu te trazer pra luz. Porque a vida inteira eu trabalhei com indicação. Nunca. Até porque quando eu comecei, efetivamente, a gente não trabalhava com o marketing nas redes sociais, não tinha. Ou você, sei lá, tinha um cartãozinho e era o que tinha. O nosso marketing era só aquele cartãozinho. E aí eu vejo isso, as pessoas fazendo esse nível, né? Tipo assim, a minha agenda tá aberta, se você quiser, você vem até mim. Se você precisar, você me procura. Mas, peraí, e os relacionamentos que você não fez para as outras pessoas que já te conhecem continuarem te indicando pacientes? Então, essa gestão de pessoas que você fala, ela não tá só no nível, por exemplo, tem muito colega que não tem, por exemplo, a secretária, não tem funcionário, ele atende lá sozinho. Mas ele não pensa que ele precisa fazer uma gestão de pessoas no nível de todos os relacionamentos que ele tem para que ele nunca precise fazer um postzinho de agenda aberta. Você fez aí, me deu um déjà vu, sabe? Quando eu comecei a profissão, também sou profissional da área da saúde, eu atendia, né? E o que é que eu fiz? Eu não tinha condição para montar um consultório. Tinha. Minha mãe falou assim, eu vou te dar tudo. Eu falei, não precisa. A jornada não tem que começar assim. A jornada é assim, ó. Primeiro é a cadeia de relacionamento que você tem de todos os seus familiares, de todos os amigos dessas pessoas. Porque na época que nós começamos, não tinha marketing desse jeito que hoje tem de Instagram, quando era Orkut, Facebook, Instagram, e daqui a um dia vai ser outra rede social e muda tudo. Mas a tecnologia, a grande ferramenta é você. E aí o que é que eu fiz? Eu fui trabalhar dentro de um hospital. Na verdade era uma unidade mista. E qual é o primeiro relacionamento? Com todas as recepcionistas. Qual era o segundo relacionamento? Com todos os colaboradores. Qual era o terceiro relacionamento? É oferecer um melhor atendimento para poder fazer com que o cliente tenha o ciclo da fidelização entendido por você, né? E toda vez que ele lembre de indicar alguém porque alguém falou que precisava de um psicólogo, automaticamente ele vai lembrar porque você fez o que a maioria não faz. E não estou falando dos psicólogos, não. Estou falando de qualquer profissional liberal. Era engraçado que era assim, qualquer dente difícil, ninguém queria atender porque era serviço público. Eu estava começando, Kelly. Então eu falei, vou fazer todos os dentes difíceis. Né? Então eu extraí 5.004 dentes no serviço público. Daí montei um consultório. Peguei esse consultório, todas essas pessoas já me conheciam porque eu fiz cartões e automaticamente trouxe esses cartões para essas pessoas. Imagine se 500 visitassem meu consultório, que era 10%. E foi o que aconteceu. Daí eu acabei casando com uma mulher que era também da mesma profissão e montamos 4 consultórios. E na lógica, o que é que eu fiz? A primeira coisa, ninguém usava ar-condicionado na época. Eu botei ar-condicionado na clínica inteira. Aí a recepcionista era uma simples recepcionista. A minha não, tinha que ser um auxiliar de consultório dentário e uma técnica em higiene dental. E eu falava isso para todo mundo usando a principal ferramenta que todo mundo está nos ouvindo. Tudo isso é muito lindo se você não soubesse comunicar. A grande ferramenta é comunicação e relacionamento. Que hoje se chama de network. Na minha época, ter amigo, ter parceiro, né? Que eu já sou bem das antigas, como diz um amigo meu. E aí o que é que acontece? Quando eu montei isso, eu montei uma sala de leitura. Então eu já vendi experiência. Todo o orçamento que era feito no papel, eu botei computador na recepção e botei computador na minha sala. E na sala da minha mulher. Porque tinha um sistema. E aí o que é que acontecia?
eu comecei a pensar, eu falei, se todo mundo vai de branco, por que eu tenho que ir de branco? Eu tenho que ter um jaleco branco. Aí eu montei e botei uma gravata. E todo o curso que eu fazia, eu divulgava nos jornais da cidade. Aí fui fazer pós-graduação na USP em São Paulo, na FOB em Bauru. Aí fui fazer especialização em Ribeirão Preto e eu divulgava tudo isso. Não tinha rede social, mas eu fazia... Hoje é o dia dos dentistas. Depois de você, a gente vai gravar outro podcast com uma dentista. Hoje é o dia dos dentistas, esse rolê. E aí o que é que acontece? Quando eu fazia isso, eu montei assim, cara, eu nunca vi nenhum dentista me ensinar a escova dente. Era quando eu sentava, então eu montei um escovódromo. E eu montei um processo de ter uma... você pode até pensar, né? Assim, será que esse cara tá falando isso de verdade, velho? Eu posso até tentar recuperar alguma imagem. E era engraçado que eu coloquei o negócio, era uma escova, uma pasta de dente, e eu fiz uma parceria com a Colinos na época, e eu botava o nome. E fiz uma bolsinha com o nome. Ou seja, eu já fazia marketing, que ele sem ainda nem estar estudando marketing, né? Mas aí eu ia percebendo que tudo que eu fazia tinha um retorno. Tinha um ROI, o nome bonito hoje, que é o retorno, né, do investimento. E o que é que eu fiz? Eu fui escolhido 6 anos o melhor profissional. E pode ter certeza que não era questão técnica. É porque toda essa experiência que eu vendia, de ter na minha clínica, na hora que ele ia lavar a mão, né, eu botei uma pia bem grande e uma pia pequena. E a de lavar a mão era aquela, eu sonhava em ter, né, de botar a mão e sair a água, para não ter que pegar. Quando eu lembro dessas coisas hoje, eu me falo, hoje eu fiz o Manual da Biossegurança, coordenei isso no Brasil, era tudo fruto do que eu fiz lá no passado. Ou seja, a sua mentalidade já funcionava, a sua cabeça já funcionava assim. Mesmo sem eu saber. Mesmo sem saber. Sabe? É intuitivo. Era no operacional ali. Aí com o passar do tempo você percebe que tudo isso era por quê? Porque não tinha essa literatura tão fácil. Eu tinha Barça e Delta La Russa, que minha mãe comprou um carro. E todo mundo fez uma festa para receber isso na rua. E eu emprestava os livros para os meus amigos que não tinham a mesma condição. Hoje, você que é psicólogo, que tem a internet inteira, que tem coisa ruim, mas também tem coisa boa, mas organiza o que você quer. Não deixa ninguém te direcionar de como tem que ser a sua jornada do sucesso. Eu sempre falo que todo mundo pensa no sucesso. Antes pense no processo. Porque aí, com certeza, você vai alcançar o que você quer. Agora, a luta é diária, é hercúlea, é uma tarefa árdua, muito difícil, mas ao mesmo tempo tem que ser focado no microgerenciamento. Que eu falo que é gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia. Um dos meus mentores era chamado um cara Vicente Falcone, né? Você sabe porque você fez mentoria comigo e continua fazendo. Esse cara fala muito disso. Só que na hora que eu sentava para estudar com ele, eu percebi assim, mas essa mentalidade que eu tenho, as pessoas que trabalham comigo na clínica, que trabalham comigo nas minhas empresas, elas sabem fazer isso? Não. Então você tem que liderar o movimento e também aqui vai um outro insight, um núcleo de educação permanente. Quando você monta isso como política, dos princípios básicos que eu coloquei da gestão de tempo, de tudo que eu já falei, coloca um núcleo, porque até você entrevistar alguém quando você quer crescer, você fala que tem isso. Aí o que é que você está fazendo? Mais uma vez, vendendo para uma pessoa que pode fazer parte do seu time. E essa venda, né? Essa venda consciente, tipo assim, eu tenho consciência do que eu te entrego. Eu tenho consciência do valor que isso tem. Logo, tem um preço. E aí eu não preciso falar, porque, né, no seu caso, você não precisa falar, porque toda a estrutura, ela se vende também. Então, antes de a pessoa vir e você falar quanto custa, ela já tem noção de, às vezes é muito menos, né? O preço é muito menos porque você consegue diluir, mas ela já tem uma noção do que ela vai receber. Porque você montou uma estrutura, você montou... Eu vejo lá as meninas, o atendimento que as meninas fazem lá na recepção é surreal. É assim, você não tem um atendimento desse, por exemplo, às vezes numa clínica médica. Porque quantas vezes, por exemplo, tem alguns amigos médicos, por exemplo, que a recepcionista não tem qualificação. E elas preferem que a recepcionista não tenha qualificação, porque é manipulável. E aí, ao invés de pensar, deixa eu botar alguém lá já na recepção para crescer junto comigo,
Eu coloco alguém que eu só digo o que fazer e faz mais ou menos e faz bem pouco e não ajuda o meu negócio a crescer. E eu vejo você exatamente na contramão disso. Quando você fala desse núcleo, né, de aprendizagem continuada, é como se você me disse, o que chega aqui para mim vai crescer todo mundo junto ou não vai crescer ninguém. E tem uma tônica muito simples. A única certeza é que você vai perder aquela pessoa. Porque tem dois jeitos, né? Ou a pessoa permanece e tem aquele perfil comportamental, né? De liderar tecnicamente, de não querer, né? Ou então ela é uma recepcionista como subprofissão, né? Então essa subprofissão, efetivamente, você faz com que, enquanto você estiver comigo, você vai aprender muito e vai ganhar o dinheiro que a gente combinou. Mas o teu aprendizado é para você fazer sua jornada profissional. Então, eu já tenho certeza que eu vou perder 70%, 80% em no máximo 3 anos. Então, quando você prepara a pessoa, você não está preparando só ela. Você está preparando ela para o cliente que chega para fidelizar. Isso é jogo do ganha-ganha, isso é estratégia. E eu sempre penso isso. Eu falo, cara, a pessoa que vai vender... Hoje eu tenho uma pessoa, né, que me ajuda ali a fazer a gestão. E quando eu penso nisso, eu falo, cara, ou a gente vai crescer e eu vou crescer e ela vai crescer junto num negócio. Tanto que, quando eu pensei, assim, como é que eu vou precificar o serviço dela, né? Principalmente porque a gente já entrou no online, então ela já fazia serviços remotos. E eu fiquei pensando assim, como é que eu vou precificar isso? Falei, bom, ela precisa ter um custo mensal para pagar ali a internet, as coisas ali, mas qual é a principal função dela? A principal função dela é fazer o dinheiro entrar. Como que eu vou remunerar? Pelo dinheiro que entra. Então, é pela capacidade produtiva dela. Então, se a função dela é fazer com que o dinheiro chegue na minha conta, eu propus para ela um percentual de todo o dinheiro que ela fizesse chegar, porque esse era o trabalho dela. Então, se eu digo para ela, você vai ganhar um percentual daquilo que você produzir, tem um fixo, que é esse aqui, é pouquinho, e o seu ganho real vai ser em fazer o dinheiro. Você vai construir o seu salário. Exatamente. Porque ela é uma sócia. Você está passando um sentimento de dono. Exatamente. Então, assim, tudo que você faz é o que me encanta. Na psicologia também está agindo assim, né? A recepcionista é aquela menina, quando é mal-humorada, ela é gélida, né? Tá lá, ó, estática. Você tem que montar, e é engraçado, você tem um símbolo. Para quem não sabe, esse símbolo aí, ó, significa muito para ela, também muito para mim. Aí são as 8 fases do atendimento. Então, na sua clínica, você tem que ter as 8 fases do atendimento administrativo, as 8 fases do atendimento técnico. E depois as 8 fases que envolvem também um pós-venda, né? Vou contar só uma história, né? Não sei como é que tá a questão do nosso tempo aí. Não, o nosso tempo tá tranquilo. Eu tô preocupada só com o seu tempo, fique à vontade. Tranquilo. O que eu falo sempre assim, né, com as pessoas. Cara, você vai... Eu pergunto sempre nos cursos, né? Eu pergunto assim, onde começa o atendimento? Aí o cara fala, na recepção. Não, velho. O ciclo da venda, ele é interminável. Ele começa na internet quando o cara vai. Eu trabalho hoje com barbearia. Imagine, né? Eu fui da área de saúde, comecei com odontólogo e adivinha o que era o odontólogo no passado? Era o barbeiro. Então, olha a minha jornada de vida, né? Pessoal, eu acabei saindo de odontologia, fui fazer gestão, tecnologia, desenvolvi sistemas, né? Gerenciei 700 pessoas numa empresa grande. Depois eu vim ser, todo mundo diz que era gerente, eu sempre brinco de auxiliar de serviços gerais, Kedson, por causa disso, que é a questão do... E é verdade, ele foi ser auxiliar de serviços gerais durante um tempo mesmo. Continua, viu, Kelly? Só pra você não falar pra não, galera. Não, mas quando aí. Você chegou, Isso, foi desse modelo. Você chegou nesse lugar. Se eu não conheço um negócio, homem de negócio e homem do negócio. Isso. Eu poderia ser de negócio, mas eu não era do negócio. E como é que eu seria? Começar o quê? Varrendo. Só que varrendo vende. Essa semana eu tô lá, na Inova, depois de 5 anos... Um cara vira para mim e fala assim, cara, eu tô aqui há 5 anos e você continua varrendo na mesma vontade. Eu não estava varrendo, eu estou vendendo. Porque varrer é obrigação você varrer, né? Cabelo tá lá, escorrega, cai alguma pessoa, é uma crise. Exatamente. Então a gestão é plano de contingência que você monta. Então o que é que eu faço? Eu varro e continuo vendendo. E quando o cara me chama, eu conecto para vender outro produto para ele, que não tem nada a ver com produto cosmético. Aí eu vendo minha mentoria,
né? Eu vendo curso, eu vendo mais serviços, eu vendo produto e eu vendo a fidelização. Olha um marketplace presencial que eu tenho, né? Eu trabalho na barbearia, o cara fala, você trabalha na barbearia? Eu falei, que barbearia? Eu trabalho num complexo multibusiness, entendeu? Que só senta gente lá que é servidor público, que tem dinheiro garantido, então vai ter que pagar. E servidor privado, e muitas vezes dono de empresa, diretor. Então como é que eu não vou ganhar dinheiro com esse cara, velho? Vou ganhar dinheiro com cabelo? Com barba? Não, cabelo isso aí é só a isca. Chegou ali, irmão, é cronograma capilar masculino. E na barbearia e em casa. E você que é psicólogo, eu faço o seguinte desafio. Você efetivamente conecta com todas as pessoas durante a ausência dele do seu consultório? Em geral, não. Só isso. Começa a gerar conteúdo simples. Eu vou te falar uma coisa bem bacana que eu vi com um pediatra no início do meu aprendizado de marketing digital. Cara, eu recebi de um pediatra para o meu filho a questão de perguntar como é que ele está no dia seguinte, 5 dias depois a pessoa perguntar. E é o que eu falo da gestão de tempo. Aí eu falei assim, como é que eu vou em outro pediatra, velho? Essa mulher escravizou a minha vida. Porque eu nunca tinha visto. O médico saiu, ele está interessado em fechar a porta, passar lá o convênio, ou você paga particular, e já foi. O cara me mandar mensagem, eu estou contando isso há 5, 6, 8, eu nem lembro quando foi. Ou seja, eu estou vendendo para ela até hoje. Né? E se alguém te falar, meu filho está doente, espera aí que eu tenho um telefone de uma pessoa aqui. É o que eu chamo do Indica e Inova, né? E aí vou falar da Viva Oftalmologia, que é muito legal. Eu fui numa clínica em que eu fui recebido por um cara de quase 2 metros de altura, Samuel, muito legal. E foi, assim, uma experiência única na minha vida. Eu acho que eu já contei isso umas 4 milhões de vezes, né? Para todos os meus cursos. Quando eu cheguei lá, o cara, tudo bem, o seu Júnior, eu já sabia meu nome, né? Aí eu fiquei assim, empolgado. Eu falei, cara, por que ele fez isso? Ele podia ter errado, mas ele acertou porque ele sabia que eu ia estar naquele horário, né? Tava lá agendado. Então ele acertou. Arriscou e acertou. O empreendedor tem que arriscar. Aí ele falou assim, por favor, o senhor sente aqui o que é uma água. E aí foi muito legal, porque ele fala o que eu falo, né, nas minhas 8 fases do treinamento. Gelada, misturada ou natural. Café com açúcar, sem açúcar ou adoçante. No Brasil, se você fala que é cara chato, esse que isso é chato para servir um café, me perguntando tanto. Aí não entende que quando traz o café com açúcar, eu falo, não posso, porque eu sou diabético. Aí botei na boca. Aí perde o café. E já não virou experiência. Você perdeu aquilo. Né? Perdeu a chance. A chance de você conectar pela primeira vez. E você nunca tem uma segunda oportunidade para promover a primeira impressão. Né? E aí quando chegou, a mulher falou assim, ó, daqui a no máximo 5 minutos o senhor vai ser atendido. Aí eu falei, nem a pau. Um médico em 5 minutos vai me atender? Vou ficar pelo menos meia hora. Vou contar os 5 minutos. 4 minutos e 32 a mulher me chama, eu abro, tinha uma Disneylândia do outro lado, com todos os exames. Aí a tonometria plana, mapeamento de retina, tudo. E minha filha fazendo medicina, e eu já esperando para terminar, para conectar com ela no WhatsApp. Fala assim, filha, pelo amor de Deus, não faz cirurgia não, faz oftalmo, você é recepcionista da sua clínica. Aí toma exame, a mulher me explicando e tal, e o plano de saúde, só comendo no birro 30. E lá vai, enquanto já estava fazendo todos os exames. E ela me explicando, né? Os 2 técnicos. Depois ele falou assim, agora o senhor vai esperar ali, possa ser que seja 30 minutos. Possa ser que seja 30 minutos. Aí eu falei, agora eu entendi. Ele me enganou ali com 5 e eu vou esperar. Aí com 34 minutos o médico me chamou. Aí eu chego lá, Kelly, entro numa sala. O que é que tem num consultório de otorrino? Vocês podem me ajudar, fala aí. O que é que vocês imaginam que seja? Na sala de um oftalmo? Provavelmente aqueles negocinhos de letrinhas. Aquela telinha pra você ler lá. Tudo lindo, né? Então uma cadeira do cara, uma mesa, no máximo 2 cadeiras quando tem um acompanhante, a cadeira do oftalmo e as letrinhas lá na frente. Tudo isso tinha lá. Só que, cara, tinha uma TV de 65 polegadas com o olho do tamanho do mundo. Eu falei, não é possível, velho. Que aquele cara da recepção me matou e na jornada da experiência esse cara botou esse olho. Aí eu perguntei, doutor, isso é meu olho? Ele falou, calma, eu quero saber primeiro como é que tá a sua vida. Você é profissional. Como é que tá a sua família? Aí eu falei, pra quê? Como é que fica? Arrepiado. Eu falei, caramba, mano, olha pra aí, velho. Olha pra aí, ó. Você tá pensando que tá brincando, né, Kate? Só olha aí, ó.
Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, mano, não sou eu que vendo experiência não, tem muita gente que vende melhor do que eu. Aí simplesmente ele perguntou da minha vida, sentou, foi lá, olhou os números, agora eu vou te explicar o teu olho. Aí ele pegava na zorra da TV lá e fazia assim, irmão, ó. Toad. Aí eu fiz, não, irmão. Aí você tá de brincadeira. Eu achava que a pediatra tinha impactado minha vida. Aquele gatilho daquele. E o cara olhando assim, ó. Essa artéria aqui, nesse dia, sua pressão subiu. Você tem que controlar. Esse pterígio você tem que tirar. Eu conto isso a vida inteira, velho. Sabe por quê? Porque se você aprender efetivamente que o mar vermelho tá todo mundo... E você tem que ir pro oceano azul. E você tem que ir pro oceano azul. E todo mundo fica falando isso, entende? É simples, ó. Todo mundo aqui tá no preço e aqui você tá fazendo percepção de valor. Aqui é a arte do impossível. Eu fui em Walt Disney a primeira vez e quando eu cheguei lá eu falei, irmã, eu vou observar que tudo isso que eles falam no livro é tudo mentira. Eu ficava onde? Nos brinquedos? Não, eu ficava junto do lixo. Eu falei, esse lixo vai encher e vai derramar. E quando derramava, era latino. Jogava no chão. Aí eu ia lá, pegava constrangido e colocava. Nunca enchia. Porque a melhor forma de você fazer gestão é ter clima organizacional produtivo. Não brigar gente com gente. Isso é processo, é disciplina. Eu sempre falo aí para todos os psicólogos é o seguinte. Se seu nome é Kelly, no consultório seu nome é estratégia. Você tem que ouvir mais e falar menos. Você tem que ter a altivez do olhar da pessoa, de que como hoje tudo se conectou e ficou frio. Ontem, Kelly, eu vou falar uma coisa que ontem eu dei um curso de presente no selo da minha responsabilidade social. Um menino que entrou, a maioria das pessoas não falavam comigo o negócio. E ele veio, professor, eu queria me apresentar. Eu sou Aran. Talvez eu seja o mais novo e eu só tenho 4 meses de profissão. Eu falei, como você aprendeu? Ele com um barbeiro da esquina. Você mora onde? Valparaíso. E o menino tinha um olhar de tanta sede de conhecimento que eu olhei para ele e falei assim, caramba, mano, Deus acordou, chega me emocionando. E eu tinha dado a semana passada para um cara que era da rua e ele foi lá e me pediu, né, que estava com fome e tinha uma coisinha de bala, né, para vender. Eu falei, vai lá que eu vou vender tudo. Mentira, cheguei lá, dei a todos os clientes, vendi e ao mesmo tempo perdão. E ao mesmo tempo, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu me lembro que o selo de responsabilidade social, quando eu te conto minha história, lá atrás eu distribuía escova para as escolas, né? E as pessoas não entendiam quando eu ia me oferecer para ser amigo da escola. Eu falei assim, mas ser amigo da escola? Eu falei, Quando eu vim morar em Brasília, eu fui junto da escola lá no Cruzeiro. E era muito legal que a pessoa falou assim, mas você vai querer ser candidato a alguma coisa? Não, eu só quero ajudar, eu tenho esse tempo vazio aí, eu queria dar aula aqui, de escovar os dentes das crianças. E aí nessa pessoa o cara falou assim, eu queria era ser barbeiro. Eu falei, eu vou te dar o curso. Você vem pra cá e você vai dizer que ninguém pagou, você vai ficar de auxiliar de serviços gerais, que é a minha função. Durante 3 meses você vai dizer que você pagou o seu curso. Só que a única certeza que eu tenho é que você vai desistir. E ele desistiu. Porque eu falei assim, você usa droga? Uso, não posso mentir. Eu falei, se você largar a droga, eu vou te ajudar para isso. Você vai ter o curso. Ele apareceu no outro dia? Não. Aí ontem, quando eu cheguei, eu olhei para o menino. Quando eu vi aquilo tudo, eu falei, será que Deus não está mandando um recado de novo? E aí simplesmente deu a oportunidade. Hoje de manhã, ele já me ligou, né? E eu não contei aquela história, só para finalizar. Eu acabo falando muito, eu fico empolgado. Nunca tive um negócio desse, então tô louco. Tenho tanto compromisso aí. Empolgue, por favor. Esse menino hoje me mandou. Eu vou transformar ele num assistente 3.0. Eu vou mostrar que se ele seguir tudo à risca, eu vou colocar ele para ser um profissional da barbearia Redentor, da barbearia Inova. E quando eu falava assim, né? Quando o cara saía, que via toda a tecnologia no meu consultório, o cara falava assim, nossa, ele cobra caro. Ninguém sabia o que é preço e valor hoje, imagina naquela época. Aí eu falei, mas pelo menos ele usa gravata. Justifica, né? Justifica, né? Pelo menos ele usa gravata. Então, toda essa percepção de valor para você que está nos ouvindo, entende a importância disso, né? De que todo esse conectar com o ser humano, ainda mais na área de psicologia, velho.
Se você não conecta com esse cara, ele não te transforma em psicólogo. Eu me lembro que com 17 anos eu fiz uma consulta com um psicólogo. Eu ia perguntar isso agora, da sua experiência com psicologia. E acabou eu virando analista do cara. No divã eu sentei e eu nem sabia, né, o que era psicologia na época. A gente não estudava nada, era tudo tradicional. Era para eu definir o que é que eu ia fazer realmente quando eu saísse da faculdade. Quando eu percebi, eu virei psicólogo do cara, quase que a gente troca de posição, né? E aí, realmente, eu conheci vários, nunca fiz terapia, só vim fazer realmente com você, e na verdade nem terapia, é uma mentoria especializada, que eu agradeço demais a Deus. E efetivamente, eu percebo que se você, psicólogo, errar na entrada, você está morto. Se você não preparar a sua recepcionista, você não vai prosperar. E se você não se diferenciar do Mar Vermelho e do Oceano Azul que a gente estava falando, você vai ficar na média. Seu sarrafo vai subir, a régua vai ser da mediocridade e efetivamente você muitas vezes vai pensar, psicologia não dá dinheiro. Eu posso garantir a você que se tem profissões de futuro, a do presente é psicologia. Com tudo que a humanidade passou nesse exercício de aprendizado, que muita gente não aprendeu nada, você pode ser o grande condutor da pessoa do ponto A para o ponto B, para o ponto C, porque todo mundo hoje precisa disso, porque o mundo da tecnologia com a internet fez com que a gente se escravizasse tanto que esquecesse do principal, que são as relações humanas. E só você, profissional da psicologia, tem a capacidade e a competência para poder fazer com que a humanidade volte a prosperar, porque hoje o caminho da ambição deu lugar à ganância e efetivamente a gente precisa voltar a entender que o mais importante e o maior ativo de qualquer empresa, se você é empresário, e do mundo, são as pessoas. Júnior, assim, eu ia perguntar exatamente isso que você já respondeu, e aí você me abriu uma outra janelinha aqui, né? Porque eu vou abrindo post-its aqui, né, mentais. Na minha tela mental vão ficando vários post-its aqui. E a gente dentro da psicologia, a gente usa a coisa do sigilo, da coisa, né, do não pode divulgar, não pode falar do paciente, não pode, a gente usa várias estratégias para continuar escondido atrás de uma cortina de fumaça como se a gente não existisse. E esse movimento, o PodPsi, o PowerPsi, ele vem num movimento é o contrário mesmo, né, de empoderar esses psicólogos para esse olhar profissional, não só técnico, mas profissional, gerencial, estrutural de uma empresa que presta um valor para muito além da psicologia. Só que ainda, o que eu vejo é uma névoa ainda, sabe? As pessoas sempre dizendo, próprio CFP, CRP, enfim, dizendo, não pode divulgar, não pode isso, não pode... Sempre dizendo que a gente não pode fazer. E eu vejo poucas mentes, muito poucas mesmo, Bruno Soalheiros, uma galera aí que vem de marketing para psicólogo, mas muito raso ainda, conectando com isso, o que fazer além, o que fazer a mais, o que entregar e gerar de experiência significativa dentro da psicologia, porque eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim, nossa, eu tô ótima, minha vida tá maravilhosa, eu vou ali fazer terapia. A pessoa chega ferrada, sofrida, adoecida, ela só chega ali quando ela passou pela cartomante, a vizinha, a amiga da amiga, o coach, ela passou ela fez uma trajetória até ela realmente permitir que um terapeuta a acolha. Então essa jornada pra gente, não só a vivência, né, pessoal, que é uma vivência pessoal que você só busca quando você está no sofrimento, mas toda essa névoa que se coloca em torno de venda, de gestão, de negócio acerca da psicologia. Eu queria que você deixasse assim, se não for para agora, a gente pode marcar um outro podcast, porque vocês gostaram, gente? Nossa, demais. A gente pode marcar outro, enfim. Estou sempre à sua disposição. O que a gente pode ajudar essas pessoas que, né, as pessoas deram a coisa mais importante que elas têm pra gente hoje, foi o tempo delas. O que a gente pode dizer de antemão para essas pessoas que assistiram esse podcast, ficaram esse tempo aqui com a gente, para despertar, para começar? Bom, eu vou começar por aqui. Eu sei que você falou lá no começo, mas assim, uma pílula mágica, azul ou vermelha, né? Vermelha você continua no que tá, e a pílula azul desse rolê aqui? Você me fez uma pergunta difícil, mas tudo bem, vou tentar resolver essa questão
E as pessoas ficam pensando, mas é um cara psicólogo? Não precisa ser Exatamente psicólogo. por isso que eu te chamei, porque o povo da psicologia precisa ouvir Você gente precisa que tá pensando diferente. criar uma disciplina de estudo, né? Hoje as pessoas ficam perguntando assim, Júnior, você trabalha na área da beleza. Você é barbeiro? Sim. Eu fiz todas as academias, só falta uma para eu cortar cabelo. Todas as outras eu fiz. Por quê? Porque aí eu passo a ter respeito técnico. Então você já saiu da faculdade, você já tem. Só que não adianta só ter faculdade se não tiver uma pós. Né? A partir daí você tem que se conectar da seguinte forma. Primeiro sentar e montar o seu plano. Se você não sentar, gastar tempo, que é gastar? Não, é investir tempo. De sentar e escrever, fazer um toró de palpite, né? Como diz o famoso brainstorm. Senta sozinho, psicólogo é você, de você mesmo, já que você é psicólogo. Senta lá e escreve um checklist. Olha, vamos analisar o meu aspecto mental. Eu preciso de psicólogo? Preciso, porque todo psicólogo precisa de psicólogo, né? Minha terapeuta que lute. Isso. Aí daí você, e minha vida, educação pessoal? Eu tenho isso? Cara, se não quer fazer planilha, senta e baixa o guia bolso. No próprio banco já tem tudo isso. Senta e analisa uma vez na semana o que eu vou falar. Análise crítica de resultado. Senta e fala, ó, minha despesa essa semana eu gastei direitinho, porque a sua falta de formação mental da questão de como gastar por impulsividade ou não, o que você precisa, o que você tem de mais dentro de casa, do ponto de vista da roupa, do calçado, do gasto semanal, das diversões que você tem que ter, que são pequenos gastos que geram as grandes despesas. No momento que você faz isso e prepara a sua mente para a educação financeira, agora você vai fazer a sua planilha, e aí não tem jeito, ou é planilha ou é sistema. Que você tem que ter o sistema gerencial dentro do seu RP, não é agendamento. Aí na hora que você faz isso e fala assim, agora eu vou parar uma sessão durante 30 minutos, toda semana, para eu só olhar o financeiro da minha empresa. Era como se fosse uma sessão com a sua empresa. Aí você vai dedicar tempo àquilo e vai fazer um diagnóstico. Que você pode estudar, anota aí, PDCA, Plan, Do, Check, Act, que é planejar, executar, checar e agir. Agora, se você falar para mim que você não tem tempo, só tem uma solução. Exista. Procure outra profissão. Vai trabalhar para alguém. E vai trabalhar de balconista. Não estou falando de psicólogo. Porque psicólogo, você passar X anos na faculdade. Investiu o que você investiu. Para você ser empregado de alguém e seu coração arder de que você era um autônomo e deixou, é porque você resolveu assumir que você faliu do ponto de vista da atitude. Então, se você fez isso, que eu acabei de falar, se preparou mentalmente para gerir seu tempo, cuidar da sua questão pessoal, cuidar da questão profissional, começar pelo custo, que no final das contas você tem que ganhar dinheiro para pagar a conta. Daí você fez isso, montou sua jornada de atendimento e ao mesmo tempo aprendeu a fazer endomarketing, marketing nas suas redes sociais, e não é Instagram, é Google Meu Negócio, aprender a estudar, para poder na hora que você terminar o atendimento, começar o pós-venda e o ciclo se tornar interminável, colocar lá no Google, pedir para o cara julgar seu atendimento, que você vai melhorar para ele, dar um benefício, e ele bota as estrelinhas e você começa a usar de tráfego digital pouquinho, R$30 por dia, e o nome disso chama-se o cliente paga a conta, tem que estar na sua precificação, como você falou. Então coloca lá esse dinheiro. Estou falando para colocar dinheiro em tráfego pago no Google, que é muito maior resultado. Aí o Google interno qual é? É as 3 perguntas matadoras que você vai colocar no link e vai mandar para ele, para poder fazer esse atendimento e ele jogar lá e dar um benefício. No meu caso, eu dou hidratação, certo? Para o cliente, vou perder tempo de fazer essa zorra. Então dá uma hidratação de R$50 que ele faz, né? Então, quando você fizer tudo isso e estabelecer metas e objetivos anuais, traduzir isso em semestres, trimestres, mês, semana e diário, aí você fala, não, é muita conversa fiada. Vai lá. Na Inova, R$833 por dia, o profissional ganha R$50, que é a alimentação e para casa voltar. Então depende dele fazer o dia dele. Não fala assim, vou ver se dá certo no final do mês. Se você não fizer o microgerenciamento do dia, você está morto.
Então o plano é muito simples, Kelly. É você preparar para um deserto, uma jornada que não tem nada fácil. Falar que é muito fácil, você tem que fazer. Agora, a única coisa que tem é que tem que ter atitude. Acima de tudo, eu sempre falo que é a mãe de todas as virtudes. Quando a pessoa pergunta, qual é honesto? Não, é premissa. Qualquer outra que seja sua, é sua e é verdade absoluta, eu aceito. Para mim é atitude. Eu varro, eu me tornei a referência hoje na área da beleza, porque quando o cara pergunta de varrer, eu digo como é que monta um pop da pessoa que varre. Se é da recepção, eu monto um procedimento operacional de como atende. Vocês viram de onde que eu fico cobrando o pop de vocês, né? Daí a gente pega e tem um pop do caixa, que é o primeiro atendimento, né? Uhum. Aí eu falo de sorriso, de vestimenta, falo de agilidade, aí falo de tudo isso e de pós-venda. Aí depois disso eu faço o do bar, depois eu faço o do gestor, que é ser relações públicas, que é papéis, limites e responsabilidade, que você, psicólogo, tem que saber disso. Né? Que quando você é psicólogo é técnico. Mas antes de ser técnico, você tem que fazer gestão de si mesmo, tem que chegar no horário. Se não chegar no horário, já é confusão. Né? Então tem que ser assíduo, pontual. Então determine seus KPIs lá, seus indicadores de desempenho. Isso tudo eu vou dizer que eu posso fazer. Eu fiz e analisei. Pode ter certeza, irmão. E analisar até o que não fez e por que não fez. Por que eu não estou fazendo? O que me impede? E aí a psicologia veio sempre nesse lugar. O que está me impedindo de fazer isso? Você está decidindo não crescer, você está decidindo não sair do lugar com as suas atitudes. Então, assume o que vem depois. É isso aí. Kelly. Júnior, que prazer ter você aqui. Assim, a gente ficaria quantas horas aqui? Um dia inteiro, né? Assim, tá até vontade de apagar pra fazer de novo. Vamos... Não dá ideia pro Samuel, pelo amor de Deus. Júnior, muito obrigada. Foi, assim, realmente... fantástico ter você aqui, muito esclarecedor, acho que é reforçar tudo que eu já venho aprendendo com você, e quando eu falo aprendendo, eu aprendendo de verdade, porque assim, eu tenho todas as minhas, tudo que eu norteio, muitas das coisas que eu norteio, os planos de acompanhamento que eu tenho com as minhas mentorias, partiram de você, partiram do que eu aprendi com você, então eu tenho, assim, muita alegria mesmo no meu coração em te honrar com, eu sempre falo isso, né, eu preciso dizer de onde isso veio, então eu não inventei a roda, eu pude, né? Eu me dei a oportunidade, porque a gente se conheceu no Mastermind, não era para ter nascido nada daquilo, e nasceu uma parceria de trabalho, de negócio, de mentoria, de estudo, de acompanhamento, e eu sou muito grata mesmo por isso. Fico muito feliz de você vir e dessa contribuição que eu sempre falo para as pessoas com quem eu aprendi, de você poder falar também para essas pessoas, e esse é um canal, esse é sair, né, do mar vermelho, tá todo mundo lá brigando, consultório, Instagram, a gente vem, bota esses meninos aqui 7h30 da manhã, tudo me xingando mentalmente, que eu sei, entendeu? 7h30 da manhã para fazer isso aqui acontecer. Então, fazer isso, sair desse lugar do comum, fazer um podcast, fazer um canal diferente, falar com esses psicólogos, falar com o profissional, porque isso me encanta, desenvolver profissionais. Sempre foi o meu rolê, porque eu faço isso por mim todos os dias. Então, é muito gratificante mesmo estar aqui com você. Agradeço do fundo do meu coração. Queria que você falasse para as pessoas, suas redes sociais, como é que elas te encontram e o que você tem, né, disponível para quem precisar dessa ajuda, como eu precisei um dia e vou precisar pro resto da vida. Você não sai da minha vida, você é meu best friend. Muito obrigado. Eu sou hoje gestor do Instituto Inova, né? Então bota lá @Instituto Inova. Esse dia está hackeado, o Instagram fez questão de bloquear tudo, porque alguém hackeou o Instituto Inova. Eu sou o Júnior Inova, então é Júnior Inova tudo junto no Instagram. Eu sou analista de melhoria contínua, faço mentoria, dou curso presencial, tenho uma plataforma online chamado TV Inova. Além disso, eu tenho uma plataforma online chamada Inova Barber Pro, que eu dividi, né? Aí quando você pergunta, por que você dividiu, Júnior? Porque aí você trata de barbeiro, trata de GETAS, que é Gestão Técnica e Atendimento em Salão, que é com o Cristiano Inácio. Tem uma parte de GETAI, que é Gestão Técnica e Atendimento na Estética, porque quando o cara não entende o que é homem ou mulher de negócio, ou do negócio, aí eu separei os 3 portais ao mesmo tempo. São 3 públicos que eu posso estar efetivamente empreendendo e tendo maior sucesso financeiro. Além disso, eu faço mentoria empresarial, mentoria individual. Trabalho hoje com a construção de um projeto chamado Inova Pharmacy, né?
que é a construção. Eu tenho uma barbearia escola, tenho um salão escola junto com o Cristiano, que é o meu sócio, e que tem um Unity, que é um profissional assim estupendo, meu mentor na área do salão de beleza. E tem agora a Inova Pharmacy junto com um outro sócio, que é o Emerson. A gente está abrindo uma farmácia aqui em Taguatinga, e lá vai ser uma farmácia escola que vai se tornar um instituto Inova Pharmacy, né? Onde a gente vai vender o mesmo GTA, ou seja... Ainda bem que você não dorme, né? E tem o Inova Full Time, que é uma questão bem legal, Samuel e Kedson, vocês conhecerem, que é o marketing educacional. Né? Eu falo disso, nem sei de onde surgiu essa loucura na minha cabeça, mas é assim, toda vez que o cara está passando dificuldade, ele fala, tira o marketing. Como é que você pode deixar de comer? Só que você não pode deixar de fazer marketing. Só que o que as empresas de marketing precisam aprender? Primeiro, ensinar a importância do marketing a partir do momento que o cara entende o que é marketing, publicidade e propaganda. Os 4 antigos P's do marketing e os 8 P's do marketing digital. Então, quando você entende isso e mostra a importância e tem case mostrando os ganhos, o nome disso eu batizei, não sei se está certo, de marketing educacional. Então, eu ensino o cara a trazer o cliente, ok, mas quando ele chega aqui, ele tem gestão, tem técnica e tem atendimento, que é o famoso GTAM, como a gente fala. Então, eu sou esse cara que estou aí numa jornada, tenho 52 anos, meu propósito de vida é só ajudar as pessoas, só faço isso o dia inteiro, me realizo completamente nisso, mas eu queria deixar aqui um grande aprendizado para todos nós. Primeiro dizer que Edson, adorei isso aqui, cara, isso aqui é fantástico, é diferenciado, me senti em casa, ao Samuel, a Leire, mas dizer que era de uma coisa, que você está num lugar maravilhoso para construir uma coisa que ninguém está fazendo, né? Que eu sempre falo, o cara, né, quando o cara olha Bill Gates, o cara olha o Page do Google, não, nem eu vou falar na ordem, né, que eu penso que foi o que eu aprendi. Aí o Steve Jobs, quando o cara vê o Mark Zuckerberg e vê agora o Elon Musk, o que é que esses caras têm de igual? Você sabe? Persistência. Tudo bem, isso tudo o cara tem. É enxergar a oportunidade. Verdade. Entendeu? Pô, esse cara tem tudo. As 24 horas do Bill Gates é a mesma sua, do Steve Jobs já foi, mas deixou um grande legado. O Elon Musk está mudando o mundo com toda essa teoria. Mas imagina na hora que eu fui para os Estados Unidos e vi o Tesla lá, né? Eu estava agora viajando, fiz Nova York e Washington, e a coisa que eu mais vi era o Tesla. Eu falei, quando isso vai chegar no Brasil de verdade, né? E por um preço mais acessível como é lá, apesar de toda a inflação que está lá. O que esses caras fazem é enxergar a disrupção. Então você criou um movimento completamente disruptivo na área da psicologia. E que isso siga, e aqui vai o desafio para vocês dois, e para a Leire, e para todas as pessoas do time de vocês. Cara, isso aqui em Águas Claras era uma coisa que faltava. Então, quando junta a disrupção da Kelly com a disrupção de vocês, com toda essa estrutura aconchegante, um negócio, eu pensei que eu estava na Google, né? Então, junta tudo isso e cria esse caráter disruptivo para romper a barreira da mentalidade da procrastinação e vem e coloca a pílula da excelência, o chip da excelência, para transformar isso num grande transformador de vidas, com tudo isso que vocês estão fazendo. Então, parabéns a você de falar de gestão, de técnica, de atendimento para o psicólogo. Parabéns para os meninos. E, efetivamente, eu estou aberto para mais um negócio. Não vim aqui de graça, não tem almoço grátis, porque o negócio é a gente se conectar com gente para poder ser o jogo do ganha-ganha. Muito obrigado e foi um privilégio, honra e, acima de tudo, um aprendizado mútuo de estar aqui com você. Esse foi o nosso episódio do Pod Psi. Eu aposto que você conhece alguém que precisa. A gente sempre conhece alguém que precisa ouvir sobre gestão. Já aproveita, já compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse, porque é desse nível pra cima aqui, porque a gente tá subindo, sabe? Porque o negócio tá ficando bom, hein? E aí se inscreve pra você não perder e comenta se você aí na sua clínica, no seu consultório, na sua carreira já faz gestão, você sabe o que é gestão, qual é a gestão que você sabe fazer ou que você pratica, pra gente conversar, a gente vai ter o maior prazer em responder seus comentários. Não perde tempo.
ouve esse podcast milhares de vezes, porque eu mesma vou ouvir ele de novo para poder aprender mais. E aí a gente sempre vai ter essa comunicação, então aproveita e não perde tempo, curte esse vídeo para você não perder nenhum vídeo como esse, pra gente não perder tempo, ficar aí navegando à toa na internet e usar a internet para fazer a gente crescer no nosso negócio. Obrigada e até o próximo vídeo.